buscar hoje, né, tentar fazer uma introdução, um desenvolvimento menor para ter a possibilidade de estar respondendo algumas questões, às vezes que ficam aqui na live e que a gente não responde. Boa noite, Alessandra Sarno. Boa noite. Boa noite, Laís. Boa noite. Vamos aguardar apenas mais alguns instantes, lembrando as pessoas que nós estamos, né, implementando o nosso canal do YouTube, todas as semanas trazendo um vídeo novo. Então, aqueles que não conhecem o nosso canal de Saúde e Espiritualidade no YouTube, né? Dr. Lúcio, podem acessar, né, assistir, encaminhar. Aqueles que não inscreveram, se inscrevam, né? É importante, compartilhe com as pessoas se acharem interessante, coloquem os seus comentários, isso é muito importante para o nosso trabalho. Boa noite, Patrícia Ricardo. Boa noite, Jéssica. Kelly, boa noite. Abadia Silveira, boa noite. Boa noite, Silvia. Aparecida, boa noite. Que bom tê-la aqui conosco. Meg Souza, boa noite. Vamos aguardar aí só mais um minutinho, né? A entrada das pessoas estão chegando, sendo avisada. Boa noite, Rosário Melo, boa noite. Então, nós estamos falando no nosso canal do YouTube. Boa noite, Jéssica, você é de Pinhuí, essa terra que eu tanto amo, né? Tantos anos de vivência aí. Só falta ganhar o título de cidadão piauiense, de tantos anos frequentando essa terra gostosa, né? Com esses amigos maravilhosos que a gente tem, com Dolores e todo o pessoal aí do movimento espírita. Boa noite, Regina. Maza, boa noite. Via Pocali, boa noite. Fernandes Ferreira, Simone Fernandes Ferreira, boa noite, Simone. Boa noite, Cláudia Helena Maia, boa noite. Então, nós vamos falar de um tema que outro dia alguém no meu consultório me pediu que eu pudesse estar falando sobre conflitos, né? E então eu resolvi trazer esse tema, né? Mas a gente falar sobre conflitos, a gente tem que falar sobre a solução que nós buscamos nos conflitos, que é a paz. Então, por isso que o nosso tema hoje é reflexões sobre conflitos e paz, né? Nós estamos a nível mundial, né, diante aí de uma iminência de um conflito bélico, né, com repercussões extremamente complicadas para a nossa sociedade, né, toda a humanidade. Nós, a cada vez que nos globalizamos mais, qualquer atitude de violência, qualquer atitude mais infeliz em qualquer parte da Terra acaba repercutindo de uma forma direta ou indireta sobre todas as pessoas. E os conflitos, né, eles são, na realidade, uma constante na vida das pessoas.
A humanidade convive toda a sua história com conflito, né? Estudando em certo momento sobre agressividade num trabalho de Erich Fromm, né? Ele levanta e faz uma afirmação que na história da humanidade não tem um dia de paz em toda a Terra. Sempre tivemos conflitos. E esses conflitos, né, quando nós colocamos a nível pessoal, então essa afirmativa ela é muito mais real. A palavra conflito, né, ela fala desse encontro de ideias opostas, de forças opostas, né? Então, o conflito é fruto de oposições, né, de ideias contrárias, e a paz, né, é a ausência da guerra, né? Seja que guerra for esta. Então, quando nós falamos de conflitos na nossa sociedade, nós temos vários tipos de conflitos, vários tipos de classificação desses conflitos. Então, nós temos os conflitos pessoais, os conflitos que são nossos, né? Que nós carregamos dentro de nós. E quem não carrega dentro de si algum tipo de sentimento, de pensamento, né, de projetos que não tragam esse embate, né, de pensamentos contrários, sentimentos contrários, projetos e outros projetos, outros não projetos, causando esses conflitos. Muitos desses conflitos, eles são tão marcantes na vida da pessoa que acontecem na primeira fase da vida e permanecem por toda a história do indivíduo enquanto na Terra. E às vezes, né, quando isso não resolvido, isso caminha com a alma de uma maneira bastante complicada. Nós temos os conflitos interpessoais. Os conflitos que nós temos com os nossos parentes, os conflitos que nós temos com os nossos companheiros e companheiras, os conflitos que nós temos com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas chefias, com os nossos empregados, né? Isso são conflitos que estão em constante presença nas relações humanas e que causam diferentes posicionamentos da criatura nessa caminhada, porque muitas vezes você passa a não conviver com pessoas muito próximas, fica períodos sem conversar, os encontros são sempre de agressões, sejam agressões físicas, sejam agressões verbais. E nós temos também
os conflitos das organizações, sejam as instituições públicas, sejam as instituições privadas, sejam os governos, né? As instituições filosóficas e religiosas, as instituições, as academias, em todas essas organizações nós temos inúmeros conflitos. E isso que pode parecer para alguém assim, mas essa não é uma realidade normal? O confronto é uma realidade normal. Quando esse confronto ele é colorido pela agressividade, quando esse confronto, né, ele envolve, né, inúmeras perdas de um lado e do outro, causando sofrimento, dor e até adoecimento, isso não deveria ser considerado normal da nossa parte. Infelizmente, né, nós temos pessoas que elas só conseguem lidar com a vida em conflito. Elas só conseguem se relacionar com as pessoas de maneira conflituosa. Né? Elas são pessoas que a gente usa um termo beligerantes, né? Que querem viver nessa situação. Mas há algo muito marcante nos conflitos, enquanto classificação, que para quem trabalha com saúde mental é um alvo sempre de cuidado, de observação. Porque nós temos conflitos que são conflitos percebidos. Né? Então, esses conflitos, né, eles são manifestos abertamente dentro da vida das pessoas, mas nós temos conflitos, né, que eles estão latentes na vida da criatura. Estão guardados lá no fundo, né? É um problema que você viveu com a figura materna, é uma situação que você experienciou com a figura paterna e que isso ficou guardado na sua vida. São conflitos que, pelo sentimento, pela forma de relação familiar, eles não são permitidos, nem para a percepção íntima do indivíduo. Está lá guardadinho na vida dele. Uma hora ele vai sair porque ele, né, vai ficando tão cheio, tão cheio, tão cheio que ele explode. O conflito latente é aquele que mora dentro de você e que mais hoje ou mais amanhã você vai ter que enfrentá-lo. Outras vezes nós temos os conflitos velados, né? É aquela família que aparentemente, né, tá tudo bem, né? Que eu falo que é foto de festa, né? De casamento, de formatura, antes do final da festa. Porque a foto do final da festa
já não é uma coisa tão bonita. Mas que aquilo é um desconforto na relação daquele grupo familiar, daquele grupo social, da instituição aonde que aquelas pessoas trabalham. Se isso vale para as pessoas, isso também vale para as instituições, né? E nós temos os conflitos, né, que eles permanecem, embora abertos, manifestos, que eles não conseguem encontrar uma solução. Até porque a gente percebe muitas vezes que dentro da dificuldade pessoal das criaturas, muitas vezes é o conflito o elemento que sustenta a relação. Então isso é muito comum nos casais, né? É muito comum em relação muito próximas, em que as pessoas se utilizam das brigas, das rixas, das questões mais difíceis para estarem sempre juntos e nunca aquilo é resolvido, porque se for resolvido é como se agora não tem mais nada para a gente estar junto, porque nós não temos nada de bom e o que a gente conseguia conviver, na verdade, eram com as coisas ruins. Uma pergunta, ela sempre acontece em nós, né? O que nos causa os conflitos? O que leva as pessoas a entrarem em conflito? Então, nós vamos ver, né, partindo da ideia que o conflito, né, é o encontro, é o convergir num ponto de situações opostas, né, na verdade, um lugar onde se quer impor uma determinada ideia, uma determinada postura, uma determinada visão. Então, o que a gente pode dizer tranquilo para todos nós? Existem três chavões, três frases que definiriam para nós como que os conflitos se iniciam. A primeira frase é meu. A maioria dos conflitos, eles partem, né, dessa ideia do direito da posse, né, do reivindicar algo para mim, e ambas as partes reivindicam essa coisa para si mesmo. Né? O que é isto? Isto, na verdade, é uma postura egoísta. Então, o é meu significa não só que é da minha exclusiva posse, né, mas muitas vezes da minha não aceitação em compartilhar. Então, os principais conflitos da vida, eles passam pela questão
que é meu. É meu direito, é a minha terra, essa é a minha casa, é meu o direito de escolher, é meu o direito de fazer. Então, tudo isso são causadores, né? São posturas que levam ao conflito. O conflito, ele passa, né, por um caminho, né, que quando eu defino a vida pela minha visão, pela minha percepção, pela minha ideia, né, ou pior, pela minha verdade, como se a verdade tivesse um dono, né, eu desvalorizo, né, ou eu nego a existência do outro na minha caminhada. Alguém pode fazer assim, mas como é que eu nego a existência de alguém se eu estou brigando com esse alguém? Pode dizer isso. Mas quando eu me considero e a preocupação é comigo, eu estou dizendo ao mundo que o mundo sou eu. O mundo não tem o espaço do outro. O mundo não tem o lugar do outro. Né? O mundo é a minha realidade, a minha verdade, é o meu ser. Essa questão do é meu, né, da posse, isso é demarcado culturalmente durante todo o tempo. Todo o tempo. Né? Minha mulher, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, minha vida, meu negócio, meu empregado, meu patrão. A gente vai tomando posse da vida das coisas. A gente acredita nessa ilusão, né, de que o mundo externo, que as coisas, que as pessoas, elas podem ser verdadeiras posses da gente. Eu entendo que é da gente aquilo que não pode ser roubado. Aquilo que não pode ser tirado da minha caminhada. Então, a partir do momento que qualquer uma dessas coisas, dinheiro, empresa, família, tudo isso pode ser tirado da minha vida, isso não é minha posse, está sob a minha guarda, né? Ou sob o meu empréstimo, também foi me emprestado por um tempo. Se nós entendêssemos isto de uma maneira mais clara, muitos dos conflitos, ou a grande maioria dos conflitos, não existiriam. Né? Então, as guerras sempre aconteceram, ou na grande maioria existiram e existe, por causa do que é meu. Nesse momento atual, só para a gente exemplificar, né, a gente vê a Rússia acreditando que ela tem o direito, né, sobre a decisão da Ucrânia, ou seja, ela é a dona dessa decisão e a Ucrânia se acredita a dona da própria decisão, e essas coisas
né? Nós não vamos discutir quem está certo ou errado, não é esse o objetivo, mas para a gente ver que é essa questão. A outra grande causa do conflito humano, né, começa com outro chavão. Eu estou certo. Eu é que tenho a verdade. Essa questão de certo e errado no nosso mundo de relações, nessa vida, né, que nós estamos na atualidade da evolução da Terra, né, ele é relativo. Muita coisa que eu acho certo, para outras pessoas não é certo. Muitas coisas que eu acredito que sejam verdades e que elas têm que caminharem dessa forma, o outro não acredita nisso. Há poucos dias atrás, um cliente meu, um paciente, profissional da área do direito, ele estava indignado porque ele tinha ficado aguardando um bom tempo a audiência que tinha sido marcada online, e quando a audiência começou, que o juiz observou os participantes, ele percebeu que o colega desse meu cliente que estava defendendo a outra parte, ele estava de paletó, mas ele não estava de gravata. O juiz passou um esculacho que ele não sabia como que aquele indivíduo tinha formado, que ele não tinha postura para trabalhar. E encerrou a audiência enfurecido, sem dar a oportunidade de nem pensar que as partes que estavam ali interessadas e que precisavam de uma solução deveriam ser respeitadas. Por quê? Embora seja uma norma, essa postura que aconteceu nesse momento e que é uma postura que acontece em várias outras situações da vida, eu estou certo e posso fazer a partir disso o que eu quiser e como eu quiser. Então é muito perigoso, porque eu posso achar que ele foi intransigente. E um par dele, um outro colega juiz, concordar com ele que aquilo não poderia acontecer assim. Uma outra pessoa, né, pode achar que esse rigor é fundamental para o trabalho, e outras pessoas acharem que isso é de uma total infantilidade e que não seria necessário. Então, é nesse contexto que a gente vê, né, as famílias, por exemplo, se destruindo porque eu estou certo. Eu tenho a razão, né? Então, as coisas têm que ser assim porque eu acho, né? Quando
isso vira uma norma, seja dentro de uma família, dentro de uma instituição, isso é uma postura ditatorial e muitas pessoas dizem assim, mas nesse lugar tem ordem, porque as coisas caminham dentro de uma ordem, mas não deixou de ter conflito. Porque quando alguém manda sem permitir nenhuma participação, sem dar nenhuma explicação lógica, como muitas vezes eu, nesses anos todos que trabalho, vejo pais e mães falando assim, eu sou pai e eu que resolvo. Eu sou o dono da casa, eu que pago as contas e tem que ser assim. Isso pode até parecer que aconteceu, que as vaquinhas de presépio acompanharam, mas não existe isso. Porque internamente, como eu levantei no início, o conflito permanece. E na primeira oportunidade que se tiver, o conflito vai ser deflagrado. Então, não adianta, de maneira nenhuma, eu acreditar, porque isso é ilusão, que eu mandando nas pessoas e elas fazendo, que elas estão concordando comigo. E que em algum momento eu não posso ser vítima de qualquer tipo de ação que me tire desse lugar. Depois, essa coisa de dizer que a gente é certo, né, é uma ilusão. Porque nós, nenhum de nós, nenhuma criatura na Terra sabe o que é a verdade. Há uma lenda persa, né, que a verdade era o espelho de uma divindade e que esse espelho caiu da sua mão na terra e se partiu em milhares e milhares de pedaços. E cada pessoa, né, que pega esse pedaço do espelho, né, ele pode ter duas posturas. Aqui está um pedaço da verdade, ou eu tenho a verdade na minha mão. E quando o meu pedaço do espelho se transforma na verdade ou no espelho todo, isso é uma farsa, isso é falso, isso é ilusão. Né? E isto constrói os conflitos dentro de casa. Isso constrói os conflitos nos casais, nas relações dos empregos, dos lugares, dificultando profundamente a caminhada das pessoas. Até que elas vão parar num consultório psiquiátrico, num consultório psicológico, num consultório de algum tipo de terapia na vida, porque se o conflito em mim é velado, né, que é o indivíduo que engole, está escondido dentro dele, isso vai ter que ser vomitado, alguma hora vai ter que sair na vida dele. E se eu sou o dono da verdade, eu estou vivendo em mim uma luta constante de manter essa postura diante do meu saber que as pessoas têm uma outra visão e que eu não a quero na vida.
Então, os conflitos, eles não acontecem só para quem é submetido. Então, entendamos que as pessoas que acreditam que submetem as pessoas a elas também vivem um conflito. Né? O poder, ele não é uma coisa constante. Né? O poder, segundo um amigo espiritual nos ensinou, está no livro que chama-se Histórias da Vida nos Passos do Mestre. Ele fala que o poder, né, faz o movimento da montanha-russa. Você sobe, você está lá em cima, acha que está tudo bem, num segundo você cai. Poder troca de mão todos os dias. E é difícil a gente entregar o poder. É difícil eu ter que largar aquilo que eu acredito que é certo, que é meu, que é a minha posse, que é o meu poder. Em todos os contextos. Por que é tão difícil, né, as pessoas, quando vão envelhecendo, aceitar a ajuda e a postura de outras pessoas? É porque nós estamos perdendo inúmeros recursos, muita coisa que era sua já não é sua mais, a sua saúde, a sua vitalidade de jovem, a sua mente que funcionava de uma outra maneira, a habilidade motora. Né? Então, você vai perdendo isto, né? E você já não é mais o certo, porque coisas certas você às vezes já não dá conta de fazer. Né? Ou você passa a fazer coisas que te constrange pela incapacidade física, pela incapacidade intelectual, pelas alterações da memória, da inteligência. Né? E aí a criatura, ela vive um conflito. Porque ela não tem e ela quer manter um lugar que não existe. Esse conflito é interno e é um conflito da estrutura familiar, da estrutura onde essa criatura está. Né? Isto é algo bastante pesado na vida da criatura. O outro chavão do conflito só pode viver, só pode ter alguma coisa aquele que é como eu. Muitos conflitos começam desse lugar que é um preconceito, que é um desrespeito e é uma discriminação. Nós vivemos hoje no mundo, né, um conflito aberto, né, extenso, em que as redes sociais, a TV, tudo tem colocado a clara que são os preconceitos de gênero, os preconceitos de cor, os preconceitos intelectuais, regionais, todos os tipos de preconceitos que a gente possa ver na vida. Né? É o preconceito no terreno do machismo, que o homem pode, a mulher não pode, as questões, né,
da manifestação do gênero sexual, todo esse contexto de que a minha raça é a pura, é a real, é a melhor, que o outro é ignorante, o outro é incapaz, o outro é impotente, que quem nasceu em tal lugar é isso, aquilo, o outro que é assim o assado. Né? Todo esse processo, né? Porque nós vivemos no mundo do diverso, né? Da diversidade, do diferente. Primeiro, nenhum de nós somos iguais, no sentido físico, né? Mas isso não significa que nós somos melhores. Nós somos individualidades. E o que me diferencia de ser melhor de um ponto de vista mais elevado é uma postura de moralidade, é uma postura de gentilidade, é uma postura de humanidade, né? De ser gente, de ser gentil, de ser humano, de se reconhecer com limites e reconhecer-se, né? Com possibilidades. Né? Todo esse processo, né, que nós vemos aí e que nós enfrentamos mais, ele é bastante complexo, muito, muito mesmo. E eu queria, basicamente, nesse caminho, né, porque há uma virtude que ela é muito lembrada, que a gente tem que ser tolerante, tolerar os outros. E há muitos anos atrás, eu li um livro que na época ele teve uma repercussão muito interessante, escrito por um filósofo francês, André Sponville, que chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nesse livro, né, o autor, ele, como um excelente filósofo, ele desenvolve toda uma conceituação e ele fala especificamente de cada uma das virtudes. E ele diz para nós que a virtude da tolerância, né, ela é diferente de todas as outras virtudes. Porque a bondade, quanto mais você for bom, melhor é socialmente. A paciência, quanto mais você for paciente, né, isso é melhor para você e para a sociedade. Né? A humildade, todas essas coisas. Mas ele diz claramente que a tolerância é uma virtude que tem que ter limite. Porque senão a nossa sociedade passa a tolerar o intolerável. E há um comentário dele, né, inclusive isso ele comenta inclusive em entrevistas, que, né, o grande problema da Segunda Guerra Mundial foi que a sociedade europeia, que tinha todo um poder para resolver as coisas, e a própria igreja, que ela é colocada realmente
em xeque nesse contexto, toleraram o que era intolerável, que era o nazismo e a doutrina, né, desenvolvida por Adolf Hitler. E nós estamos num momento social em que se questiona o direito ou não, né, do nazismo voltar a ser presente. Então, eu não tenho, né, e não é minha ocupação, quem me escuta todas as semanas, de uma postura política. Mas do ponto de vista, né, da minha visão espiritual, né, da coisa que eu acredito, de uma visão filosófica, do que eu vejo em termos da violência, de toda a agressividade que existe nesse processo, né, de discriminação, que no caso do nazismo levou ao Holocausto, mas não foi só o Holocausto dos judeus, né? Foi o Holocausto de inúmeras criaturas que morreram, milhões de pessoas que morreram por essa doutrina que é intolerável. Nós temos que ter o cuidado de não abrir esse espaço, porque a ferida, ela é muito nova, ela é muito recente. Nós sabemos o que aconteceu, e quem nega o que aconteceu, ele nega porque quer. Porque a própria Alemanha, que levou ao mundo a essas coisas, ela guarda na realidade do país todas as provas dos crimes que foram provocados pelo nazismo. Então os autores assumem, e as criaturas que não têm nada a ver vêm dizer que isso não existe. Então isso é intolerável, porque isso não é um conflito. Isso é uma postura ditatorial de desrespeito ao ser humano, de desrespeito à vida, né? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, se esquecer desse contexto. Agora, alguém me perguntaria o que eu posso fazer para a gente começar a aprender a lidar com os nossos conflitos, com meus conflitos, com os conflitos que eu vivo com as pessoas, com os conflitos que eu vivo com a sociedade, com os conflitos que a minha organização, o meu país convive com outras organizações. Então há alguns princípios ou algumas posturas que a gente precisa pensar. Primeiro, as pessoas que trabalham com a chamada comunicação não violenta, eles sempre lembram. Não existem problemas, existem dificuldades. Então, o que isso diferencia na nossa vivência do conflito? Porque quando a gente fala de um problema, principalmente um problema de relação, a gente volta para quem está certo. Começa a luta para quem tem essa razão. E quando a gente quer ter razão, a única coisa que a gente ganha é o distanciamento. Mas quando existem dificuldades, a gente pode estudar as dificuldades e dar soluções a elas. Lembrando que ao solucionar determinada dificuldade, vão existir outras dificuldades.
essa é a realidade da relação humana. Uma outra colocação que é feita, né, por um psiquiatra americano, que é o Milton Erickson, ele coloca: há coisas que a gente sabe e há coisas que a gente não sabe que sabe. Então, algumas vezes, né, eu estou diante da minha ignorância. E se eu ignoro, eu tenho que tomar atitudes para sair da ignorância. Primeiro, eu não tenho que arvorar a ter uma resposta ou uma postura definida diante de algo que eu não sei. Né? Eu aprendi com uma professora de psicologia sistêmica, ela dizia que, né, o atrevimento é filho da ignorância. Então, quando eu atrevo, eu posso até ter uma boa resposta. Mas o atrevimento é uma ignorância, porque é uma postura que eu estou jogando. E jogar com os sentimentos das pessoas é um preço muito caro. E a outra atitude, eu vou buscar entender e saber o que é. E para isso, eu vou ter que escutar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que fazer movimentos que coloque no vazio, porque a ignorância é um vazio, né? Que preencha esse vazio de saber para que eu caminhe. Mas ele fala de outra coisa, é que às vezes a gente acha, né, que não sabe o que a gente sabe. Então aí nós estamos falando da insegurança, né? Muitas pessoas com baixa autoestima, elas não conseguem lidar com o conflito e se fecham e adoecem, se deprimem, se tornam angustiadas, se tornam isoladas socialmente, né? Elas se colocam porque elas não se permitem nem ter a ideia do que elas sabem e do que elas não sabem dentro dela. E Jung, né, uma das figuras mais importantes das ciências da psicologia e um dos maiores estudiosos da espiritualidade nesses últimos 2 séculos, ele afirma que a gente não muda, nem muda ninguém. A gente muda de nível. Olha como é interessante essa colocação. Né? Eu sou o Roberto, mas a partir do momento que eu me abro para saber, que eu me permito mudar o direcionamento da minha visão, eu vou ampliar os níveis da minha capacidade. Eu não deixo de ser o Roberto. Né? Necessariamente, eu não venci os meus conflitos, mas eu estou adquirindo outro tipo de instrumentação para lidar com esse contexto. E uma outra
leitura importante é um provérbio oriental que diz o seguinte: toda a verdade tem 3 lados: o meu, o seu e o certo. Nenhum de nós é dono da verdade. Os conflitos passam desse lugar. Nós não temos o que a gente acredita, na maioria das vezes, ter. Nós não sabemos o que a maioria das vezes acreditamos saber. Nós não podemos o que a maioria das pessoas acreditam que podem fazer. Quando a gente passa a entender isso, entender limites e possibilidades, a gente está passando a desenvolver uma coisa fundamental, que é a humildade. E a humildade, ela não foge do confronto. A humildade, ela busca transformar a criatura de nível, de visão, de percepção, de postura. Porque não adianta eu dizer que eu não vou conviver com confronto. A todo momento há alguém que pensa diferente de mim. A todo momento existe alguém que não concorda comigo. E eu tenho que aprender a lidar com essas pessoas. Mas aprender a lidar com elas não na manutenção do conflito. Porque quando, por exemplo, algumas pessoas silenciam diante da agressão do outro, necessariamente isso não é um movimento interno de crescimento, de paz. Porque muitas pessoas calam diante do outro assim, ó. Fala, não. Adianta não. Ele é assim mesmo. Ou seja, eu sou assim, melhor, e ele está aqui por baixo, não tem capacidade. Desfazendo do outro. Eu estou sustentando o conflito. Eu não estou resolvendo o conflito. Lembrando, uma das pessoas que mais soube ensinar à humanidade sobre a não violência, que foi Mahatma Gandhi, ele não convidou a Índia a se afastar do confronto. Ele chamou a Índia para um confronto com outras armas, com outros recursos. E quando os britânicos perceberam que aquela nação havia mudado de nível, pelo menos naquele momento, diante daquela situação, o conflito ficou insustentável e eles tiveram que entregar toda aquela região para aquele povo, e sair de lá onde havia todo um abuso, toda uma exploração do governo britânico em relação a Índia. Então, nós temos que ver, que nós não vamos evitar os confrontos. O que nós temos que aprender é não ser instrumentos dos conflitos. Porque oposição, ideia diferente,
pessoas que querem o que eu tenho, eu retenho em determinado momento, isso vai sempre existir. Engolir significa que isso vai sair em algum lugar. Num infarto, numa dispepsia, num quadro de diabetes, de hipertensão, num transtorno de ansiedade, num transtorno misto de ansiedade e depressão, né? Em algum tipo de vício, onde que eu me escondo, eu fujo, alguma dependência que eu construo, né? E doenças graves, no câncer, né? Num processo de adoecimento crônico, que eu não consiga sair mais dele. Então, a gente não adianta aparentemente eu enfrentar uma coisa que eu não me permiti fazer nesse processo. Nós estamos vendo aí alguns comentários interessantes, né? E não vi nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aberto, mas eu vou caminhar lembrando algumas coisas que nós podemos fazer como pessoa, como comunidade, como um grupo de organizações, sejam governamentais e não governamentais, para diminuir os conflitos. Então, diante de um confronto, a gente tem que aprender a promover um clima de serenidade. Na confusão, na balbúrdia, na manifestação agressiva, não tem jeito de sair dos conflitos, de se encontrar com a paz. A paz que é um dos grandes objetivos da vida, né? Nós que falamos de espiritualidade, né? Os dois grandes objetivos da espiritualidade, né? É conseguir entrar em consonância ou ressonância consigo mesmo, né? E alcançar a paz interior. Então, a primeira coisa que eu preciso é de um clima de serenidade. Na briga, não tem jeito de vencer um conflito. Tem que se sair desse ambiente, desse movimento psíquico, emocional, espiritual e buscar um clima de serenidade. Depois, para que a gente possa resolver um conflito, eu tenho que me restringir a discutir o problema do momento. A dificuldade que está se apresentando. Por que nas famílias, principalmente, isso não resolve? Porque toda vez que vem um conflito, a turma tira da manga de camisa todas as reclamações que tem. Aquilo que aconteceu lá em 1902, aquilo que aconteceu um tal dia que ninguém se lembra, é só o fulano que se lembra, e geralmente são as mulheres, elas têm muito boa memória, né? Que os homens não têm, né? Você vê numa briga, quando as coisas estão muito difíceis, e que o marido fala, por que você é assim? Ela vira assim, você se lembra daquele dia nós estávamos no bar tal, sentado numa mesa no canto, eu estava com um vestido de tal cor, você estava com uma calça caque, com a camisa azul, usando um perfume tal. É uma memória diferente. O homem nem se lembra que ele teve uma calça caque, aquela camisa, aquele perfume, né?
E a gente vai tirando isso da memória, não é que os homens também não tiram essa coisa. Filho vai tirando, pai, mãe, irmão, isso, aquilo, outro, marido, mulher, e as coisas não se resolvem porque eu não pego o problema do momento. E aí as coisas se complicam profundamente. Depois é aprender algo desafiador. Escutar plenamente e atenciosamente. Isso é uma coisa complicada. Né? Isso merece um curso, né? E tem cursos para isso. Né? De escuta plena, focada, atenção focada naquilo que a gente precisa. É outra questão importante. Todos os lados do conflito têm que ter a liberdade de expressão. Todo mundo tem que ter o direito de falar. Senão, quem não falou vai ficar em conflito. Vai guardar, vai ficar latente, vai ficar velado. Né? Eu vou fingir que está tudo bem, mas na hora que eu puder, eu arrumo a faca e enfio a faca no indivíduo. Quantas vezes isso acontece? Né? A expressão, ela pode ser direta, mas ela é figurada. Né? Quantas vezes a gente apunhala um indivíduo porque a gente mantém esse conflito em nós, porque ele não foi resolvido, porque ele ficou ali nesse lugar. Né? Mas para a gente discutir o problema e para poder fazer uma escuta, a gente tem que ter clareza do foco da discussão. O que nós vamos discutir aqui agora? Né? Às vezes, conflitos bobos viram brigas de família. Reuniu-se para decidir aonde vai passar férias. E isso vira uma guerra. Alguém, a artesã mineira, perguntou qual que é o momento de procurar ajuda para aprender a lidar com essa situação. Olha, com essa situação, a gente deveria aprender a buscar ajuda há muito tempo, porque os conflitos estão na nossa vida, né? Infelizmente, nem todo mundo pode buscar uma psicoterapia, fazer um curso de aprimoramento em escuta plena, fazer um curso de aprimoramento de atenção, de foco, mas a gente deve buscar estudar, refletir, né? Essa oportunidade de estar num lugar como nós estamos aqui nesse momento, e isto muda completamente a situação. Eu tenho que ter clareza qual que é o foco da discussão. Porque às vezes a gente está discutindo o lugar das férias, mas atrás disso tem um outro contexto. Eu estou brigando para que as férias sejam em tal lugar, porque quando vai para tal lugar eles bebem tanto e começa a briga e as coisas não estão em paz. Então, o foco do conflito não é o lugar aonde se vai. O foco do conflito é: será que nós damos conta de tirar férias sem bebedeiras homéricas e que criem problemas para nós? A coisa passa por uma outra questão. Passa por um lugar, né? É como a Lu colocou aqui, né? A Lu FB Produções, né? Às vezes o foco está distorcido. Às vezes o foco é desconhecido, né? Mas a gente tem que entender esse contexto, né? Outra questão importante é buscar a construção de críticas positivas.
O que a gente é especializado é em falar mal dos outros, é maledicência, é criticar negativamente. Se a gente busca essa postura, né, mais positiva, mais gentil, mais humana, de entender os recursos que o outro tem, a coisa que ele tem, ver, né, coisas boas nessa situação, a situação muda completamente. E para lembrar ainda a todos nós, se eu quero aprender a vencer conflitos, e muita gente tem que trabalhar em lugares, a gente tem que lidar com conflitos o tempo todo, tipo quem trabalha com RH, quem trabalha com serviço social. Isto, né, pode, na verdade, né, mudar tudo isso. Então, vamos aprender a fazer mediação. Isso não é só uma técnica profissional. Isso seria importante como uma postura de vida. E mediação, ela envolve 3 palavrinhas que nós não vamos desenvolver elas aqui, mas que a gente vai colocar, né, porque elas são muito importantes. Compromisso, confrontação e negociação. A mediação, ela envolve essas 3 etapas. Né? Um compromisso com o que vai ser feito, uma permissão do confronto, de falar no seu tempo, de ouvir plenamente o outro, né? De replicar, do outro ter o direito à tréplica. Tudo isso é importante e ter uma negociação. Alguém pode pensar aí, né, que na minha família não tem jeito. Se a gente entra com essa linguagem, a gente entra com problema, a gente não entra com dificuldade, porque dificuldade a gente resolve. Né? A gente tem que fazer essas coisas. Né? Um problema real que esteja na vida, ele é só uma dificuldade, ele tem uma solução. Mas os problemas, como a gente os faz, eles não têm solução, porque ele já é sem solução anteriormente, porque eu determinei que isso não é possível. Então não há maneira de se vencer esse conflito sem sair desse lugar. E olha, não ter inimigos, terminar com os conflitos, né? Eu aprendi com o ensinamento de Jesus, que é talvez uma das coisas mais importantes, ou a mais importante da vida. Porque ele fala que se você estiver a caminho do templo, do altar, para entregar uma oferta, ou seja, por uma relação profunda com Deus, e se lembrar da presença de alguém com quem você esteja em conflito, que te veja ou você o veja como inimigo, que a gente deve voltar,
resolver a dificuldade, desfazer, né, essa relação doentia, para só então voltar para o contato com a divindade. Esse é um desafio. E quando esse desafio não é resolvido, ele vira doença. E isso eu posso dizer tranquilo, né? Eu convivo diariamente com conflitos, os meus e dos meus pacientes. E sei e tenho certeza o quanto que isso nos adoece na caminhada. Mas não é essas as nossas colocações. Eu queria, já de pronto, fazer um convite para vocês. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, eu vou estar recebendo o Dr. Marcos Ribeiro. Ele está fazendo o 3º ano da residência em psiquiatria no estado de São Paulo, né? No Instituto dos Servidores do Estado de São Paulo. Ele é o vice-presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Ele é expositor, organizador e coautor de livros. E nós vamos estar falando sobre espiritualidade na prática. Vamos estar conversando sobre uma questão que é importante a gente pensar, né? Falando sobre espiritualidade, será que espiritualidade é uma panaceia? Como, quando e por que se utilizar da espiritualidade? Então, nós estamos aí convidando, vamos colocar nas nossas redes sociais. Lembramos que nós estamos aí com novidades, o YouTube. Aqueles que não conhecem, as nossas palestras têm se dirigido depois para o YouTube, depois de editadas pela equipe. Elas estão lá à disposição gratuita, se inscrevam, né? Toquem o sino para serem notificados. Todas as semanas nós temos um vídeo novo, um trabalho novo sendo colocado no YouTube. E em breve nós já começamos a avisar nas redes sociais, no Instagram mesmo. Nós estamos numa fase final, já estamos aí na fase de gravação de um novo curso que nós vamos estar lançando no próximo mês sobre anamnese em saúde e espiritualidade. Então, em breve, vocês vão ter mais informações sobre o assunto. Agradeço aí o carinho, o cumprimento de todos e um beijo no coração. E até sexta-feira ou até terça-feira que vem, todas as terças, nós estamos aí às 20 horas com um assunto voltado para saúde mental e espiritualidade.